Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando nossa 7ª aula de Introdução ao Novo Testamento 1, é o segundo bloco, segunda parte da aula de hoje. As nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos aqui falando sobre os temas tratados, em especial comentando aqui sobre a natividade, a anunciação e a natividade, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta de algum assunto? Alguma dúvida sobre alguma parte que a gente leu? Tranquilo, pastor. Tranquilo, né? Então tá bom. Então vamos prosseguir aqui. Como eu mencionei para vocês, nós estamos falando sobre o capítulo de número 8, né? Estudo harmonístico dos evangelhos, os primórdios. Bom? Então, continuando aqui, nosso material. O novo Israel, reconhecimento e exílio. Aqui falando um pouco ainda sobre o nascimento, né? Jesus, ele nasce aqui temos o nascimento dele, logo na sequência temos o momento que é a purificação, o templo, a profecia de Simão sobre a queda e a ascensão, né? Inclusive, Simão, ele fala uma palavra muito dura a Maria, que uma espada ia ser passada, né? Que ela, como mãe, sentiria a dor de uma espada transpassada. E, de fato, acontece isso, porque Jesus morre na cruz. Ele nasceu para morrer em nosso lugar. Então, Maria sabia disso, né? Segundo lugar, a adoração aos magos, como a gente mencionou, né? Os magos que vêm, ou seja, astrólogos gentios, seguem o astro reconhecido, reconhecem a realeza. O tirano Herodes tenta destruir o rei e não consegue. Nesse detalhe que o autor comenta, é bem peculiar, porque Jesus vai para Jerusalém, né? Ele participa da apresentação, consagração, ele nasce em Belém como cumprimento da promessa, mas ao mesmo tempo ele passa pelo templo, que é a capital, ele é prestigiado por Ana e Simeão, retorna para Belém, os magos vão a Belém, daqui de Belém ele vem para o Egito. Então, assim, ele acaba exemplificando um pouco a história do povo de Deus, né? Terceiro lugar, o exílio, um êxodo reverso. Jesus repete a jornada de preservação e dor do seu povo, cumprindo Oséias 11:1. Quase que uma profecia reversa, né? E por último, depois da morte de Herodes, ele retorna e vai para Nazaré, para se cumprir as profecias. Então, o renovo, após a morte de Herodes, o Messias cresce em total obscuridade, cumprindo a figura de Netzer, ou o ramo de um foco decepado, porque, segundo as profecias, ele seria chamado Nazareno, mas também tinha uma profecia que dava a entender sobre esse ramo de um tronco decepado, que seria o Netzer. Tá bom? Continuando aqui, meus irmãos. Opa, aqui já foi. Leia para nós, Diego, por gentileza, o crescimento e o templo. Crescimento, Nazaré e o templo. Graça diante de Deus. Sintonia espiritual e obediência absoluta. Lucas 2,52. A sabedoria, crescimento intelectual e mental contínuo. Graça diante dos homens. Evolução social, relacional e empatia. Estrutura, desenvolvimento físico vigoroso e plenitude. A consciência messiânica, a casa de meu pai, 12 anos. Aqui, só recapitulando aquele episódio do templo. Jesus, ele crescia em graça, sabedoria e estatura, né? Então, mostrando aqui que o crescimento dele foi perfeito, foi harmônico. Estatura aqui, leia-se também mais do que tamanho, tá, meus irmãos? Leia-se maturidade.
tá bom? Pode ver que a mesma coisa acontece com alguém que segue o Messias, com as devidas proporções, é claro. Então, e o contexto histórico aqui para nós? Leia para nós. Aos 13 anos, jovens tornavam-se membros plenos da religião judaica. Aos 12, Jesus já dominava as festividades do templo, mostrando que seu crescimento humano estava perfeitamente ancorado em sua identidade eterna. Até hoje os judeus fazem, né, essa migração entre a vida de uma criança para a vida adulta. É chamado bar mitzvah. Isso vale também para o homem, para o menino, como para a menina. E Jesus, ele passa por esse processo, ou seja, ele é considerado agora adulto, né? Segundo a perspectiva judaica, seria mais ou menos, irmãos, daquilo que nós temos como a maturidade. Ele já tem consciência de decidir por si. Podem ver que muitas igrejas hoje gostam de fazer o batismo a partir dos 11, 12 anos. Não é isso? 12 anos é uma idade bem oportuna, que faz lembrar aqui esse rito de iniciação à vida adulta. Pastor, mas é uma criança ainda. É claro que o judeu sabia que era uma criança, mas ele agora já ia aprender com os adultos e a menina com as mães. Então, assim, é óbvio que o judeu ele não antecipava, né? Por exemplo, a criança com 12 anos está pronta para tudo. Não, claro que não. Ele estava pronto para responder por si, para dar respostas conscientes, ou seja, exercitar as suas faculdades. Ainda tinha todo o desenvolvimento pela frente. Assim devem ser os nossos pré-adolescentes e adolescentes, né? Pode ver que hoje a nossa sociedade é uma sociedade que tenta mudar as crianças, deixando com que elas escolham tudo. Irmão, criança não tem que escolher, né? Criança tem que ser cuidado. Pode ver que os pais de Jesus faziam isso muito bem. Mas aqui aos 12 anos ele já passa por essa experiência, e nessa experiência ele passa com louvor. Mas ainda é uma criança, ainda é um pré-adolescente. E assim que deve ser tratado. Pode ver que as crianças não iam à guerra. Quem iam à guerra eram os homens a partir dos 20 anos. Aí sim, ele estava apto para ir para a guerra. E mesmo quando ele já tinha 20 anos e de repente casava-se, ele tinha um período ali de trégua, porque ele estava casado. Ele teria que ter um momento com a sua nova esposa, aí voltava para a guerra. E é interessante que até hoje os judeus, o exército judeu é de homens e mulheres, né? Interessante, né? Você vê um povo diferente, irmãos. Os judeus, eles são diferentes, né? Tá bom? Alguma pergunta aqui sobre o ritual dos judeus? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Atualmente mudou um pouco, né? Hoje é feito aos 12 anos para os meninos, ou melhor, as meninas, e aos 13 anos para as meninas, tá bom? É muito legal essa tradição, tá? É bem interessante. A cerimônia hoje, ela geralmente aos meninos é aos 13 anos. E o nome que se dá à celebração ao fato das meninas é um pouco diferente, tá? Tem para os meninos e para as meninas. O nome que se dá é Bat Mitzvah. Dos meninos já é o Bar Mitzvah. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? As meninas acontece hoje aos 12 anos, tá bom? Pode ver que a menina ela amadurece um pouco mais rápido do que o menino, né? Tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Tranquilo? Agora, a aparição de João Batista, né, irmãos? O grande profeta, o último grande profeta que vem preparar o caminho. Pode ver que João Batista ele é tão especial que ele inaugura um período de preparação, inclusive o batismo começa a ser praticado com ele. Ele é um profeta que realmente vem redefinir a nova aliança, no sentido de preparar aquele caminho plenamente. Pode ver que no Velho Testamento nós temos
a circuncisão como o voto para seguir a Deus. No novo nascimento, agora vai ser o batismo, né? Pode ver. João Batista não falou da circuncisão, ele falou do batismo. Então quer dizer que ele desprezava a circuncisão? Não, não é isso. É porque eles já eram circuncidados. Por outro lado, a circuncisão deles era uma circuncisão que precisava ainda acontecer no coração, como dizia o profeta Joel. Né? Não rasguem apenas as vossas vestes, rasgue o vosso coração. Ou como dizia Jeremias também, circuncidai o vosso coração. Dando essa ideia de intimidade. E aqui pode ver que o batismo vai entrar no lugar da circuncisão para quem? Para a igreja. Para a igreja agora que vai ser alcançada, os gentios. Os gentios não precisam se circuncidar-se. Ou seja, percebam que a transição ela é bem lenta. Deus salva os judeus, usa os judeus, a salvação vem pelos judeus e depois ela alcança os gentios e é uma transição doce e suave e o Espírito Santo vai conduzindo essa nova igreja. Pode ver que o rito de iniciação na fé é o batismo, né? E a manutenção dessa fé é a ceia. Interessante, né? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. A voz no deserto, João Batista. A inovação do batismo. Diferente da autolavagem de Qumran ou do batismo apenas para gentios, era um mergulho exigido de judeus, atestando falha moral e urgência de arrependimento. Dá uma pausa aqui, Tomé. Percebam, eram judeus circuncidados, mas que eles viviam uma fé nominal. Tinham se perdido na caminhada, depois de tudo aquilo que aconteceu na história. E agora era uma retomada. Pode ler agora para nós aqui, a ética prática, Tomé? A ética prática, demandas radicais e reais. Aos cobradores, honestidade. Aos militares, gentileza e contentamento com o soldo. Às multidões, o compartilhamento radical de bens. Ou seja, atitudes práticas, não é ser nominal, né? Irmãos, a gente está vivendo um princípio muito parecido. A nossa fé, ela virou uma fé nominal, né? Conquistas, prosperidades, riquezas, status. Se eu sou de Jesus, eu já sou um reizinho. E esse lado mais humano tem se perdido. Por isso que a gente tem que olhar para isso com apreço. Tem que ter um resgate aqui nas práticas. Esses dias eu preguei numa igreja fora e falei, né, sobre isso. E falo muito na nossa igreja local. Hoje em dia, o crente ele pode dever para todo mundo, né? Como se fosse algo normal. Não é normal, né? Não estou falando que você não possa ter uma dívida, porque você fez um projeto, comprou, está ali numa compra de uma casa, ficou desempregado. Não, não é isso. Estou dizendo o mau caratismo da sociedade. Hoje, muitos cristãos estão vivendo esse mau caratismo, né? Então, assim, é uma coisa muito delicada. E também não estou dizendo que você não vai ter que ter situações em que você tem que se defender. Não, não é isso. O que eu quero dizer é o bom testemunho, né? Então, percebam, aqui é práticas e atitudes, posturas que vão atingindo todas as camadas da sociedade. Soldados, se contentar com o soldo ou com o seu salário, né? Ou seja, ele não precisava praticar corrupção. Isso vale para os publicanos, isso vale para todos, né? Então, perceba, hoje as pessoas não estão satisfeitas com o que tem, né? E a mensagem escatológica? A escatologia da eira, uma mensagem de separação escatológica iminente. O trigo, entre parênteses, penitentes, aguardava o batismo com o Espírito Santo. A palha, entre parênteses, impenitentes, seria consumida pelo batismo de fogo e julgamento.
Perceba que aqui é uma mudança de paradigma. Os judeus, eles eram circuncidados, eles passavam, né, pelo bar mitzvah, né, ou filho do mandamento, ou a menina bat mitzvah, filha do mandamento, mas se não há uma mudança de vida, não quer dizer nada. E aqui o nosso profeta João Batista, ele está anunciando, olha, vai vir no julgamento, vai ter um acerto de contas. Então pode ver que ele é o elo de transição. Ele é o elo entre a antiga aliança e a nova aliança, né? Tá bom? Aqui é só uma síntese mostrando, mais uma vez, né, como a gente veio trabalhando aqui, esses assuntos sobre o livro que é o lado harmonístico dos evangelhos, né? Tá bom? Vamos lá, continuando. Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Temos aqui o batismo como aquela prática iniciada agora não só por João Batista, mas pelo próprio Jesus, né? Agora Jesus, ele, vamos dizer assim, o arrependimento que já existia sobre os judeus, agora temos o novo batismo, que é o batismo cristão. Não confunda o batismo de João Batista, que era um batismo de preparação para o Cristo, com o batismo de Jesus, tá bom? Porque no batismo de Jesus nós temos nele próprio a identificação trinitária. Pode ver que o Pai fala com a voz, o Espírito Santo vem em uma forma corpórea e tem o Filho que passa pelas águas. E aqui vem a pergunta, né? Por que Jesus foi batizado se não tinha pecado? Primeiro, leia para nós, Tomé, por gentileza. O batismo, a aprovação trinitária e identificação. Ó Pai, a vós, tu és o meu filho amado, cumprindo a promessa do rei davídico, Salmos 2, versículo 7, e assumindo o papel do servo sofredor, Isaías 42, versículo 1. O Espírito Santo, a unção visível que atesta a escolha divina e endossa o precursor. O Filho, a imersão, totalmente imerso nas águas doces do Rio Jordão. Por que Jesus foi batizado se não tinha pecado? Primeiro, identificação, para alinhar-se de forma solidária e absoluta com a humanidade pecaminosa que viera resgatar. Segundo, dramatização. Seu sepultamento nas águas e imersão prefiguram profeticamente sua futura morte, sepultamento e ressurreição triunfante. Podem ver que Paulo vai falar que o batismo é morte e sair das águas é ressurreição. A simbologia. E olha que interessante, irmãos. Identificação, ou para ser o nosso modelo. Ele deu exemplo. Não era um batismo de arrependimento, mas era para nos deixar o modelo. E aqui, deixa eu só dar um destaque aqui sobre o Espírito Santo. Leia aqui, que aqui cumpre-se Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi quando inicia o ministério de Jesus. No momento em que o Pai fala, o Espírito Santo vem sobre ele e ele recebe o Espírito Santo. Aqui ele foi ungido, aqui realmente ele se torna o Messias, o Cristo, e começa o seu ministério. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos, até aí? Tranquilo? O último Adão no deserto, primeiro Adão, o antigo Israel, o último Adão, Jesus, né? A gente vê que ele realmente é esse último Adão, né? Temos o período da tentação ali no deserto, onde o diabo tenta jogar dúvida, temos o teste do pináculo e temos aquela tentação com relação ao desafio que o diabo dá para Jesus, dizendo, olha, se prostrado, me adorado, você vai ter tudo que eu possuo, né? Pode ver que aqui, nesse detalhe, meus irmãos, aqui o próprio Jesus não disse para o diabo, olha, é mentira, viu? Você não tem os reinos da terra. E aí eu pergunto para vocês, quando foi que o diabo conseguiu
conquistar os reinos da terra, se tornar o príncipe deste mundo. Onde foi? Porque, olha, aqui nós estamos lembrando do momento da tentação, né, que é lá no deserto. Ou melhor, isso, os 40 dias de jejum no deserto, né? Que, na realidade, só faz uma figura, né? E o autor do livro ele vai trabalhar mais ou menos isso, que Israel falha nos 40 anos no deserto, mas Jesus, naqueles 40 dias do deserto, não falha, ele vence. Ele é o último Adão que vence. Mas, destacando aqui esse ponto, quando que foi que o diabo se tornou o príncipe deste século? Vamos lá. Quando foi que o homem deu de mão beijada tudo para o diabo? Gênesis, capítulo 3. Aí, guri. Ali. Entregamos de mão beijada, né? Pode ver. A partir de Gênesis 3 houve a queda. O governo que Deus tinha dado a nós, porque, irmãos, guardem isso, nós nascemos para governar. E mesmo caído, ainda governamos sobre os outros seres, não é assim? Mas não é simplesmente um governo sobre os outros seres. Nosso governo era para ser sobre outros seres, sobre a natureza, sobre o universo, juntamente com Deus, e no mundo espiritual. Éramos para governar sobre tudo, nessa terra. Quando eu digo universo, dando esse contexto nosso aqui, né? Sobre o planeta. E quando pecamos, entregamos ao diabo. Por isso que ele é o príncipe deste século. E quando o diabo disse, se você me adorar, eu te entrego tudo, Jesus não disse, mentira, você é um mentiroso. Pode ver que Jesus simplesmente disse, não, eu não vou me render, como o povo no passado se rendeu, como Adão também pecou, eu irei cumprir a vontade de Deus sem pecar. E aqui foi a grande prova de Jesus, né, no deserto. Tá bom, meus irmãos? Aqui testando a sua fisiologia, aqui testando Jesus, né, vamos dizer assim, o lado psicológico, mas também humano. Pode ver que aqui o diabo usa o pináculo do templo como um teste, e aqui testando os apetites humanos, testando a nossa vaidade humana, porque quem é que não quer ter poder, ter influência e riquezas? Então perceba que foi uma tríplice tentação, onde o Senhor vence cada uma dessas fases, usando o que? A palavra. O diabo usou a palavra de forma distorcida, mas Jesus usou a palavra de forma correta. Quando usamos a palavra de forma correta, estamos tendo a vida correta, as obras do diabo caem por terra, tá bom? Então, tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, eu tenho... Pois não. Pode falar, Diego, e depois Beatriz. Pode ser a Bia primeiro, pode perguntar. Eu ia perguntar nessa parte 2 aqui, no teste do pináculo, quando Jesus está falando, né, em referência lá do Deuteronômio, falando para a gente não pôr o Senhor à prova. Sim. Esse pôr à prova é como ele está falando aí, exigir milagres? Porque tem vezes que as pessoas falam, né, fazer prova com Deus, até, se não me engano, Malaquias, algum lugar Sim. assim. Malaquias fala de fazer prova. Mas vem cá. Então, é legal isso. O que é pôr o Senhor à prova, Beatriz? Vamos lá, fazer uma lição de casa. Porque pode ver que o diabo usa uma situação bem peculiar, né? Se você pedir aos anjos, ele vai seguir as suas ordens. Mas aonde o diabo tinha levado Jesus? Ao alto do pináculo do templo. Ou seja, num lugar bem alto. Aí a pergunta que fica é, Deus envia anjos para cuidar de nós? Sim. Mas a gente vai poder determinar o auxílio dos anjos em qualquer coisa? Essa é a questão. O diabo, ele é astuto de querer ludibriar a gente. Quando você citou agora Malaquias, fazei prova de mim. Nenhum problema, o texto está nos dando margem. Faça isso e faça a prova. Agora, com relação aos anjos, temos um texto que diz isso?
Anjo, eu vou pular de paraquedas sem paraquedas. E você, Gabriel, se vira. Me dá suas asas aí. Estão entendendo onde chega? Porque o texto aqui foi muito sutil. Era um momento onde Jesus estava abatido fisicamente. O demônio fez algo, e aqui, meus irmãos, eu não quero entrar agora numa discussão do texto, mas a Bíblia diz que o diabo o leva. Curioso, não? O diabo o leva. E agora ele está sendo tentado pelo diabo. E o diabo o desafia. Ele não poderia dizer, tudo bem, eu vou pedir, eu vou me lançar. E possivelmente Jesus morreria. Por quê? Porque Deus não deixou margem para que a gente invoque anjo ou seres divinos cometendo, por exemplo, estupidez. Pastor, teve um Pois não. caso, uns 10 anos atrás de um pastor que ele, lá na África, ele entrou no barco com os fiéis e falou que ele tinha tido uma revelação e que com muita fé ele ia andar por cima das águas. Aí ele pisou já afundando e morreu. É um detalhe. Então, perceba, é exatamente isso. Vamos usar esse caso, Tomé. Deus falou para a gente fazer a mesma coisa que Pedro e Jesus? É possível que alguém ande sobre as águas de novo? Irmãos, modéstia à parte aqui, eu vou abrir meu coração, tá? Eu acho que quando a igreja estiver passando pelo último e grande avivamento, vai ser algo assim. A gente vai estar num culto e uma criança vai gritar desesperado. O filtro está jorrando vinho. Tá entendendo? Algo assim? O irmão bebê, de repente, tomar um susto. Ele levou água de casa na sua garrafa e está tomando um vinho dentro da igreja. Eu acredito que vão ter episódios, por exemplo, quando a igreja estiver prestes a ser arrebatada, que vai ter o grande e último avivamento, assim, de repente algo acontecer, Tomé, de um barco tá cheio de irmãos ali, e de repente os irmãos começam a flutuar na água e milagrosamente saem. Ou seja, os Mas não milagres bíblicos provocativo, acontecer. Mas essas são as exceções, não é não é regra, provocativo, né? não é provocativo. O provocativo, quem muitas vezes tenta-nos, é o diabo, e a Você gente vê, cai. vê que o próprio Paulo e Jesus, eles fugiram em determinado momento para não morrer, porque não era a época, né? Exato. Aqui, Ou no, seja, eles eram humildes. aqui Hoje, recentemente também teve um outro caso de um pastor lá no Rio de Janeiro e falou que Jesus era maior que o Comando Vermelho e o PCC. Aí foi cravejado de bala. entendeu? São coisas assim que muitas vezes a gente tem compaixão de casos assim, como esse pastor na África, esse pastor no Comando Vermelho, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a nossa fé, Beatriz te respondendo, não pode ser uma fé tola. Nós devemos exercitar a fé naquilo que Deus deixou para nós como uma fé condicional. Se Deus disse para eu fazer, eu faço. Se Deus não disse, eu não faço. É isso, entendeu, Beatriz? O que é colocar o Senhor à prova? É literalmente não usar o nome de Deus em vão, como fizeram o povo lá no deserto, colocando Deus à prova, questionando Deus. Então pode ver que é isso que é colocar Deus à prova, entendeu? Não é simplesmente pedir uma confirmação, pedir, como fez Gideão, Senhor, prova se realmente o Senhor está comigo. Ali em Gideão, ele estava fazendo, vamos dizer assim, é como se fosse um teste. Ele estava ali pedindo a confirmação. É totalmente diferente, entendeu? Deu para explicar, Beatriz? Colocar Deus à prova é fazer algo contrário à palavra de Deus, esperando a bênção integral. Entendeu? Por exemplo, irmãos, é a gente entrar numa fornalha em nome de Deus sem Deus mandar. A gente vai virar churrasco. Ali, no caso, como Mesaque, Sadraque e Abednego, foi Deus quem permitiu. Com Daniel na cova dos leões, foi Deus quem permitiu. Agora, a gente entrar numa jaula com leões, porque eu tenho fé, é colocar Deus à prova. Entendeu, filha? Tudo bem?
Acho que eu entendi, pastor, porque lá no Deuteronômio, né, é aquele episódio das águas, que o pessoal fala, né, que queria saber se Deus estava com eles ou não. E aí é essa passagem que Jesus cita em Mateus 4. Sim. Aí eu fico pensando, é errado poder usar prova ou não é? Que uma parte fala que é papô, outra parte fala que não é papô? Então, é onde entra a nossa sabedoria, Beatriz. Por exemplo, Beatriz, vou dar um exemplo. Você é solteira. A Bíblia fala para que o servo de Deus ele não tenha relacionamento com jugo desigual. Aí quer namorar com o bonitão só porque ele é lá dos filisteus. Não vai dar ruim, filho. Tem jeito. Entendeu? É colocar Deus à prova. Espera o filisteu se converter. Espera, né, a Dalila se converter. Ó, Sansão. Sansão é o exemplo típico de quem colocava Deus à prova. Entendeu, filho? Faz a coisa errada querendo a bênção integral. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Quer falar, Tomé? Você está com vontade de falar alguma coisa? Que eu ia falar também que a conotação, acho que teve lá no caso que a Bia citou lá da rocha, é que não foi um questionamento assim sincero, ou uma oração pedindo, por exemplo, por água. Eles reclamaram, né? Você me tirou do Egito para morrer aqui de sede, Só sem, tenho água amargas, né, Tomé? sem confiar no que Deus prometeu, que estaria com eles e tudo. Então, eles deixaram a confiança de lado e ali começaram a murmurar e questionar o que Deus fez, né? Provisão de Deus, né? Exato. Entendeu, Beatriz? Então é nesse contexto. Beatriz, vamos pegar outro exemplo aqui sobre dízimos. Uma pessoa que é fiel, ele tem que descansar. Deus não vai deixar ele perecer. Simples assim. Agora, isso não significa que ele vai comer filé mignon e peru todo dia, mas não vai faltar o que comer para ele nem para sua descendência. Ou seja, agora, na hora que eu começo a falar para Deus, Senhor, eu sou um dizimista fiel e só estou aqui com o filé mignon da galinha. Sabe qual que é o filé mignon da galinha, irmãos? É mais macio do que o peito? A irmã Sônia deve conhecer bastante. Deve ter um galinheiro lá. Filé mignon da galinha é o ovo, meu irmão. O ovo. É o ovo, que é uma coisa mais macia, né? Tem toda a vida da galinha ali. O filé mignon. Só está sobrando para mim zoião, Senhor. Não reclama não, dá glória a Deus. É ou não é, meus irmãos? Estão entendendo? Muitas vezes a gente está sendo fiel e está na prova e a gente piora a situação. Deus não disse que nós teríamos tudo o que gostaríamos, mas teremos tudo o que precisamos para viver uma vida bem abençoada, uma vida digna e próspera também. Entendeu, Fia? Agora diga, Diego. Explicou, Fia? Tomé ajudou bastante. Explicou, Deus abençoe. Fala, Diego. Pastor, só dizia aqui que feijãozinho com arroz e um ovinho mexido é bom, viu? Fia, maravilhoso. Pastor, deixa eu falar para você, o que me deu na dúvida aqui, já que os irmãos estavam falando, meio que já, tipo, puxa uma coisa na outra. Quando você estava falando aqui que o homem dominava sobre os animais, o que foi que o homem perdeu? Porque, tipo, no capítulo 1, 26, fala, Deus, quando cria o homem, fala que o homem vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, só que depois, no capítulo 9, quando Noé sai da arca, Deus fala assim, vocês terão pavor dos peixes e das aves, e aí já juntando, tipo, nisso, com tudo que o Tomé falou e com o que a Beatriz falou, no tempo que a gente vive hoje, pastor, com tantas coisas que aconteceu com os homens de Deus, tanto o bíblico quanto os reformadores da história antiga, e hoje você não vê muito acontecendo. A gente pode estar vivendo um período interbíblico? Interbíblico? Como assim? O período que Deus não falava. Que Tá. nem foi no tempo de Macabeus. Sim. Vai voltando aqui a sua resposta. Vamos do início. O homem, ele governava, ele tinha comunhão com Deus e tinha uma interação plena de tudo que acontecia. Então, quando ele peca, ele perde a comunhão e ele perde aquilo que nós chamamos da imagem e da semelhança de Deus na sua essência. Pode ver, nós temos ainda a imagem e semelhança.
Mas agora essa imagem foi maculada, essa imagem foi alterada. O espelho foi quebrado. Era um espelho perfeito, foi quebrado. A gente vê a imagem, mas tem hora que a gente não entende direito as coisas. Pode ver que a história do homem depois da queda é uma história de falhas. Em Jesus, que é o segundo Adão, há essa reconfiguração, porque ele restaura onde? Ele restaura no espírito. E restaurando no espírito, o corpo vai ser uma hora restaurado também. Quando vai ser essa restauração plena? Vai ser na glorificação. Então perceba uma coisa, Diego. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo da palavra, quanto mais piedoso, mais a glória de Deus ela é compreendida, ela é vivida e ela é compartilhada. Quanto mais distante eu estou da glória de Deus e mais próximo eu estou, quem sabe, da religião pela religião, eu tenho até a religião, eu tenho até os códigos da religião, mas eu não tenho a presença do Altíssimo. Então, quando eu falei que nós perdemos muito. Mesmo perdido, ainda a gente domina. Pode ver o que o homem faz e é até hoje. Agora, Diego, é simples de entender essa equação. O que éramos antes de Cristo e o que nos tornamos a partir de Cristo. Mudou tudo. Há uma nova vida. As nossas faculdades são totalmente tocadas e mudadas. Se nós nos mantemos nutrindo a vida do homem interior, isso só cresce e desenvolve, como diz Paulo. A nossa salvação ela vai sendo desenvolvida. Pode ver que alguns irmãos eles estancam e outros regridem, que não deveria ser assim. Pode ver que as escrituras ela vai ter um trabalho muito grande de ensinar para que a gente jamais apague o fogo do Espírito, negligencie o Espírito, para que a gente jamais enterre os dons. Perceba que toda a caminhada bíblica é de olhe daqui e melhore, se despoje do velho homem, né? Então, se revista do novo homem. Então, o que eu queria dizer com isso? Sobre a questão da perda. A perda ela foi agora recapturada em Cristo. Por exemplo, o domínio de Satanás que havia sobre todo o mundo já não há mais. E quem desfruta disso em primeira mão? Um filho de Deus. Ponto. Agora, voltando sobre o que você falou sobre o período interbíblico, né? Sim, Diego, se nós ficarmos presos na religião pela religião, a gente pode viver momentos como foram nos dias de Eli, onde Deus não fala mais. A gente pode viver uma religião nominal. Isso é fato. É por isso que nós entendemos que o verdadeiro avivamento, ou esse verdadeiro despertar, está ligado diretamente aonde? A uma vida de obediência à palavra. Simplesmente isso. Você, em qualquer período da história, seja ele igreja primitiva, igreja dos mártires, patrística, reforma protestante, período dos grandes avivalistas, período dos grandes evangelismos e avivamentos, todos esses períodos, a palavra de Deus era o carro-chefe. A prática, a obediência, o amor, e naturalmente a gente vê Deus falando. Quando nós não vemos Deus falando diretamente, nós vemos Deus falando pela palavra. Quando Deus não fala conosco intimamente, ele fala pela palavra. Seja uma coisa ou outra, esse povo ele vive essa dimensão. Então, Diego, por isso que a gente está aqui estudando. Não só para sermos catedráticos, mas para a gente ser prolixo na palavra. Porque uma igreja que aprende a ser igreja e viver igreja pelas práticas religiosas, perdeu essa essência, entendeu? E pode ver, hoje o Brasil, Diego, hoje o Brasil, todo mundo conhece Jesus. A pergunta não é se conhece, é se pratica o que conhece, entendeu? Essa é a questão. Assim como João Batista veio sacudir a roseira e levar as pessoas à prática, o verdadeiro evangelho nos leva à verdadeira prática. Se está faltando a verdadeira prática, a gente questiona essa religião, entendeu? Então, eu não sei se eu te respondi, mas
Seria mais ou Não, menos. entendi, pastor. Entendi, sim. Tá bom, Fiote? E aqui, eu digo para você sem medo de errar, Diego. Mais do que Deus falar comigo diretamente, eu não tenho dúvida que ele fala conosco muito mais pela palavra. É como se Deus nem precisasse falar comigo diretamente, quando eu estou sensível à palavra. O simples quebrantamento e uma vida espiritual genuína faz com que eu me dobre à palavra e eu me ajuste à palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E pode ver, Diego, quando a gente vai vivendo uma vida religiosa, a gente esquece a palavra, esquece a igreja, a gente quer ouvir o profeta que fale o que nós queremos, não o que Deus quer. Perceba, a gente vai cauterizando a nossa vida espiritual e vai nos ajustando àquilo que a gente quer, não aquilo que Deus quer. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos correr aqui para a gente terminar esses slides? Deixa eu ver aqui o horário, né? Eu já está faltando um pouco tempo, rapidinho. Tudo bem? Deu para explicar, meus irmãos? Tranquilo? Entendi, pastor. Entendi. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, eu vou bem rapidinho agora, né? Aqui, meus irmãos, só passando rapidamente, né? O efeito dominó, a dinâmica relacional, ó. João Batista, eis o Cordeiro de Deus, André, Simão Pedro, ou seja, André foi quem levou Simão Pedro ao Cordeiro, né? João Batista já estava proclamando ali a preparação, e André era discípulo, mas João Pedro não era discípulo de João Batista, né? Pelo menos nós não notamos. André, sim. João, parece que ele já era discípulo também de João Batista, mas quem leva, de fato, Pedro ao Cordeiro é André, né? Jesus, ele fala para Filipe e fala para Natanael, né? Pode ver que agora o relacionamento, a dinâmica do relacionamento que o Novo Testamento mostra, a fé ela é compartilhada, né? A fé ela não é algo isolado, a gente passa para o outro, a gente quer passar. Pode ver que os discípulos de João Batista avisavam os seus familiares, e quando João Batista vê o Cordeiro, ele passa o mancho para o Cordeiro e passa agora os seus discípulos para o Cordeiro, né? Tá bom? Então, rapidamente, né? Agora só vou citar, tudo isso daqui está no material que eu passei para vocês, né? Temos a transfiguração em Canaã, que já é ali um anúncio da chegada do Rei dos Reis. Eu acredito também, meus irmãos, que vai ser algo parecido quando a igreja estiver passando por esse último momento. Por isso que hoje eu acredito, meus irmãos, que haverá dois tipos de igreja. Aquela igreja nominal, que só tem nome de crente, como a igreja de Sardes, tem aparência de quem vive, mas está morta, e a igreja cheia do Espírito, que é essa que realmente vai fazer um trabalho. Porque nós, que se formos essa geração, espero que sejamos os fiéis, nós seremos os novos João Batistas. Como assim, pastor? João Batista veio preparar o caminho para a vinda. A igreja, que é a igreja da última hora, será uma igreja parecida com João Batista, porque ele preparará o caminho para a volta. João Batista preparou o caminho para a vinda. Nós prepararemos o caminho para o retorno. Ou seja, só uma igreja avivada, cheia da graça, cheia da unção, ou seja, cheia dos sinais e os toques de Deus, verão isso, na semelhança da água e do vinho, tá bom? Então, continuando aqui, né, a preparação, primeiro sinal, a transformação em Canaã. Aqui, né, a gente vê Jesus trabalhar de uma forma muito fora dos seus dias, né, curando os cegos, mostrando que o caminho dele era muito diferente com relação àquilo que os judeus esperavam, né? A reconfiguração do templo, ele mesmo agora se coloca como o grande templo, ele é o substituto do templo. Pode ver que
O templo para o judeu era a casa de Deus. Lembram que nós aprendemos nas aulas passadas? Que quem era a autoridade que cuidava do templo? Os saduceus. Mas os fariseus também tinham um valor importante com o templo, porque eles estavam cuidando das sinagogas. Mas Jesus agora vem e mostra para eles: chegou a vocês aquele que é maior do que o templo. Para se adorar a Deus, precisava de ir ao templo. Você ia à palavra, a palavra estava na sinagoga. Mas para você fazer o seu sacrifício, a sua verdadeira adoração, você precisava ir ao templo. Agora, Jesus ele se coloca como alguém maior do que o templo. Por isso que ele disse: esse templo vai ser destruído e em 3 dias vai ser edificado. O que ele estava falando? Ele estava falando de si. O Santo dos Santos ficava como lugar exclusivo, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para interceder pelo povo. Era o lugar onde era a presença de Deus ficava ali no Santo dos Santos. Agora, Jesus, ele é como se ele estivesse dizendo, durante esses 3 anos e meio, chegou aquele que é o Santo dos Santos. Vejam o que eu faço, olhe o que eu sou e olhe o que acontecerá comigo. Eu serei destruído e em 3 dias serei refeito. E acontece. Por isso que quando ele morre, o véu do templo se rasga, porque aquilo que era exclusivo ao sumo sacerdote, agora já não é mais. Aquilo que era exclusivo aos sacerdotes e levitas, agora todos têm acesso. Por quê? Porque Jesus é o acesso que nos leva ao Santo dos Santos. Tá bom, meus irmãos? Então aqui, só fazendo, né, o autor ele vai trabalhar dentro dessa premissa, mostrando essa importância. E aqui nós vemos até mesmo um paradoxo que o livro trata. Pode ver, Nicodemos era a elite intelectual. E quem eram os párias, né? A mulher samaritana. Mas olha a maneira que ele trata com a mulher samaritana. E olha a maneira que também ele trata com Nicodemos. E ora Nicodemos com Jesus e a mulher samaritana com Jesus. Pode ver que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. E a mulher samaritana é durante o dia. A abordagem é diferente. Jesus fala para ele que ele é mestre em Israel, mas ele não entende das coisas de Deus. Enquanto uma mulher que era pária, ou seja, era a escória de seus dias, ela compreende. No primeiro sinal de Jesus, ela entende que Jesus realmente era o Salvador. E ela vai, e o que ela faz logo na sequência? Chama todos os seus amigos, dando aquela ideia de que ela era uma pessoa que tinha um acesso bem grande com os homens. Mas logo na sequência ela leva Jesus aos samaritanos. Então aqui mostra como o evangelho é um evangelho de harmonia, mas onde ele também vai tirando as arestas, né? Ele vai mudando aquilo que outrora era repleto de estigma, de tradição e de religiosidade. Por isso que o estudo harmonístico dos evangelhos, ou seja, os primórdios, demonstra bastante coisa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Joia? Podemos encerrar esse módulo? Para a gente abrir o último, para a gente concluir? E para eu até finalizar aqui, meus irmãos, deixa eu mostrar para vocês. Eu passei todo o material para vocês, né, dos slides. Vocês já têm esse material. Então, o que eu queria até mostrar agora? Não vai dar tempo de mostrar para vocês todos eles aqui em classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês depois apreciarem eles, tá? Eles são esses slides aqui que eu já passei. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Ó, deixa eu só abrir e compartilhar aqui com vocês. Ó, está aqui. Nós estamos falando sobre esse 8º slide, está vendo? Então, agora vai ter o 9º, o 10º e o 11º. Mas eu vou passar bem rapidamente para vocês, agora, no último bloco, esses do 9º ao 10º, mas depois vocês peguem e examinem eles com mais cuidado, tá bom? Para a gente fechar aqui esse bloco, tá bom, meus irmãos? Tudo bem?
Eu já passei todo esse material para vocês, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Não. Então vamos para o último bloco. Vou fechar aqui a gravação e vou abrir a última. Só um segundo.